Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Então, noite. nós vamos falar sobre o Estatuto da Cidade. E a gente ficou com o trabalho, né, com o título Estatuto da Cidade e a Construção de Cidades Sustentáveis, Justas e Democráticas, que tem, né, tudo a ver relacionado ao Estatuto da Cidade. Pode passar o slide, Vitória. Bom, o Estatuto da Cidade, ele surgiu num quadro onde havia uma má distribuição de terras. Então, assim, o Brasil ele já vinha com um crescimento populacional exponencial e havia essa má distribuição de terras entre o território brasileiro. Então, a partir do quando começou, né, o êxodo rural e as pessoas começaram a ir para a cidade, houve esse crescimento e começou a ter uma má distribuição tanto dentro da cidade quanto no campo, né? Então, houve a necessidade de surgir, de ter esse estatuto da cidade para poder haver um controle disso, né? Então, o nosso trabalho, ele tem como objetivo discutir sobre o Estatuto das Cidades, os seus pontos mais relevantes para a urbanização brasileira, e a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, né, que são os artigos que tratam especificamente dessas questões relacionadas ao urbanismo e às cidades, e estabelece uma série de instrumentos convergentes para a institucionalização de políticas de desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade ele foi elaborado levando em conta a mudança do campo para as áreas urbanas de 80 milhões de pessoas entre as décadas de 1940 e 1980. Os movimentos sociais encontram no Estatuto variados mecanismos para o enfrentamento dos problemas urbanos. Então, assim, os movimentos sociais eles tiveram uma grande importância, né, na criação do estatuto, porque eles foram, né, um fator que pressionou para poder haver essa criação do estatuto para poder mudar a situação que estava tendo, né, desse grande crescimento populacional e dessa má distribuição. Pode passar, Vitória. Né? E como ele foi criado? A Constituição Federal de 1988 tratou pela primeira vez na nossa história do direito urbanístico e dedicou um capítulo à política urbana. Colocou para a propriedade urbana a necessidade de cumprir sua função social. A ação dos municípios passou a depender da edição de uma lei federal de diretrizes gerais da política urbana. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, só foi sancionada no dia 10 de junho de julho de 2001, assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição, né, como havia mencionado antes, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e dando outras providências. Então, assim, ele foi mencionado em 1988, né? Tipo assim, é recente se a gente for pegar para olhar. Ele foi mencionado nessa época, só que ele só foi sancionado, né? Só virou lei realmente a partir de 2001. Então, assim, ainda teve assim, um tempo que ele demorou para poder realmente ser sancionado e ser considerado lei no país. E foi importante porque aí até mesmo o plano diretor, né, essas demais leis que cuidam da urbanização das cidades também passaram a entrar em vigor. Pode passar. Bom, e falando um pouco sobre o objetivo, ele vai representar uma resposta à distorção urbana, né? Ele vai introduzir inovações legais para atender aos objetivos constitucionais da política urbana. Bom, e o Estatuto das Cidades foi um marco para o urbanismo, sendo importante que os arquitetos e também os urbanistas, eles tenham um conhecimento amplo sobre ele, pois os projetos que esses profissionais fazem, eles devem seguir as normas e as diretrizes do Estatuto. E ele também vai visar uma gestão mais democrática das cidades. Pode passar, Vitória. Bom, e falando um pouco sobre as diretrizes gerais, ele tem como objetivo trazer a competência para legislar sobre normas gerais dos direitos urbanísticos.
E também a legislação ela vai estabelecer diretrizes gerais, como a garantia do direito à cidade sustentável, também a recuperação pelo poder público de investimentos, e que tem um resultado na valorização imobiliária, entre outros. Pode passar. Bom, então eu vou falar sobre o capítulo 2, que são os instrumentos da política urbana. E esses instrumentos, eles devem contemplar os planos nacionais, regionais e estaduais, contendo o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, e um dos principais, planejamento municipal. Esses instrumentos são 1. Gestão democrática. 2. Plano diretor. 3. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 4. IPTU progressivo no tempo. 5. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 6. Uso capião especial. 7. Concessão de uso especial para fins de moradia. 8. Direito de superfície. 9. Direito de preempção. 10. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. 11. Operação urbana consorciada. 12. Transferência do direito de construir. 13. Estudo de impacto de vizinhança. E 14. Zona especial de interesse, que seria ZIS. ZIS. Pode passar, Vitória. Ainda, né, sobre o capítulo 4 da gestão democrática da cidade, ele estabelece princípios e diretrizes para promover a participação da população na gestão urbana. Essa seção enfatiza a importância da democracia participativa na tomada de decisões relacionadas ao desenvolvimento e ordenamento das cidades. E alguns desses princípios são a participação popular, os conselhos gestores, conferências municipais, estaduais e nacionais, instrumentos de participação e transparência e informação. O capítulo 4 do Estatuto da Cidade, ele busca fortalecer os princípios democráticos na gestão urbana, reconhecendo o papel ativo da comunidade na definição do destino e na condução das políticas que impactam as cidades. Ele procura assegurar que as decisões sobre o desenvolvimento urbano sejam tomadas de maneira participativa e transparente, refletindo os interesses e necessidades da população local. No capítulo 5, a gente vai falar das disposições gerais. Neste capítulo, fica garantido o direito dos proprietários em regularidade com as normas padrões da viabilização do uso de seus imóveis para que esses sejam isentos de inutilidade de terrenos urbanos. Dessa forma, caso o proprietário não tenha recurso para cumprir as normas do poder público municipal, foi instituído o consórcio mobiliário que abre uma alternativa para o proprietário de transferir seu imóvel ao poder público municipal. Os tributos dos imóveis, assim como as tarifas, podem variar de acordo com o interesse social. Cabe também ao 5º capítulo responsabilizar aqueles que causarem danos à ordem urbanística, obrigando-os a reparar danos ou pagar uma indenização. Pode passar, Vitor. O Estatuto da Cidade é a construção de cidades sustentáveis, justas e democráticas. Este artigo aborda a importância do Estatuto da Cidade para as cidades brasileiras e o ordenamento jurídico do país. Ele destaca a mudança significativa representada pelo Estatuto da Cidade, rompendo com a tradição de regularizar o direito de propriedade sobre a matriz do liberalismo jurídico clássico. O autor ressalta a contribuição do jurista Edésio Fernandes na compreensão da dimensão jurídica no fenômeno urbano. Ainda no capítulo 5, o texto faz uma retrospectiva histórica, mencionando o período do Brasil colônia, onde o ordenamento jurídico regulava a concessão de terras por meio das Seis Marias. Destaca-se a dualidade entre o sistema formal e oficial, de titulação, e outro baseado apenas na posse, uma dualidade que influenciou o direito brasileiro ao longo da história urbana do país. O trecho enfatiza como as práticas legais relacionadas à concessão de terras durante o Brasil colônia tiveram um impacto duradouro no sistema jurídico e na evolução das cidades no Brasil. A dualidade entre sistemas formais de titulação e posse simples estabelecida nesse período
é apontado como um elemento fundamental na compreensão do direito brasileiro e sua relação com as áreas urbanas. A promulgação da Lei de Terras em 1850 é citado como um marco que deslegitimou a posse e ocupação como meio legal de acesso à terra, favorecendo a compra e transformando a terra em mercadoria de mercado imobiliário urbano. O artigo destaca as consequências deste modelo legal para a desigualdade na distribuição de investimentos públicos, concentrando-se em áreas já infraestruturadas e deixando as áreas fora da lei abandonadas. A dualidade de estatutos de cidadania entre a cidade formal e a informal é enfatizada, como uma grande parte da população vive de forma irregular. A análise avança para a Constituição Federal de 1988, destacando o capítulo da política urbana como que abriu possibilidades de intervenção do poder público nas cidades. O Estatuto da Cidade é apresentado como o coroamento de uma década de lutas pela reforma urbana, regulamentando a política urbana da Constituição Federal. O autor ele destaca a importância do Estatuto da Cidade ao subordinar o direito de propriedade ao cumprimento da sua função social. Então, ele afasta, né, a visão liberal e individualista. E a lei é vista como um avanço significativo, trazendo o direito de propriedade imobiliária urbana para o âmbito também do direito público, fazendo esse link. E, além disso, né, o texto ele ressalta o esforço do Estatuto da Cidade em equilibrar a garantia do direito humano à moradia com a proteção do meio ambiente. Adota a sustentabilidade como objetivo central, né, e instrumentos como plano diretor e regularização fundiária, eles são mencionados também como avanços importantes na regulação urbana. Então, concluindo, o artigo ele enfatiza que as cidades brasileiras estão diante de uma rara oportunidade de modificar uma matriz de gestão urbana historicamente construída e destaca a importância de uma gestão democrática para conduzir a política urbana de acordo com os princípios do Estatuto da Cidade. O texto expressa otimismo em relação ao potencial transformador do Estatuto da Cidade, visando a inclusão, desenvolvimento social e sustentabilidade urbana ambiental. Aqui a gente colocou as referências que a gente pegou para o nosso trabalho, em alguns artigos, alguns sites. E agora a gente vai falar sobre as perguntas que a gente tinha separado para o debate. A gente separou duas perguntas assim bem intrigantes, né? Bem, como se diz, bem usual, né? A primeira é como o Estatuto das Cidades contribui para combater a segregação socioespacial nas áreas urbanas, né? E uma possível resposta, né, dentro das pesquisas que realizamos e todo o estudo, é que o Estatuto busca promover uma função social da propriedade urbana, permitindo a implementação de políticas que visam reduzir desigualdades socioeconômicas. Dentro deles, né, dentro do Estatuto da Cidade, possui instrumentos como a regularização fundiária, que no caso é a regularização de áreas irregulares, né, ou seja, de terrenos ocupados irregularmente, e o zoneamento inadequado, e a prática, no caso do zoneamento adequado, que podem ser utilizados para criar comunidades mais inclusivas e equitativas. A segunda questão que a gente trouxe foi de que maneira o Estatuto das Cidades aborda a mobilidade urbana e promove o acesso igualitário entre os serviços públicos, né? E a possível resposta encontrada foi que o Estatuto inclui instrumentos, como exemplo, o plano diretor, que pode ser utilizado para planejar uma infraestrutura urbana que facilite a mobilidade
e o acesso aos serviços públicos, né? Incentivos para transporte sustentável, integração de diferentes modos de locomoção, são aspectos abordados para criar cidades mais acessíveis a todos. Bom, e agora a gente vai concluir o trabalho, né? Só para explicar, a gente quis trazer uma introdução, né? Falar um pouquinho sobre o Estatuto das Cidades em si. A gente manteve o tema do nosso trabalho relacionado ao artigo, né? Que, que mandou lá no grupo. E o Estatuto da Cidade, ele é dividido em 5 capítulos. Você vai observar que o capítulo 3 ele não foi mencionado. Por quê? Porque ele fala do plano diretor. Como já é um tema que vai ser abordado em outro trabalho, a gente não quis muito se adentrar nele. Então, a gente focou mais nos outros capítulos, né, que é, estão presentes no documento do Estatuto, e a gente quis debater mais sobre eles. Por isso que a gente acabou não colocando o capítulo 3, mas ele fala especificamente do Estatuto da Cidade, especificamente sobre o plano diretor, né? Que foi algo que o sancionamento do plano diretor, o sancionamento do Estatuto da Cidade permitiu, né, a criação do plano diretor, que contribui para também, né, para a criação dessas cidades mais sustentáveis, um planejamento melhor. E após isso, a gente quis trazer também falar especificamente sobre o artigo mandado no grupo, né? Porque foi bastante interessante, né? Ele trata bastante sobre o Estatuto das Cidades, e a gente quis explicar um pouquinho dele. Então, logo após os capítulos, tudo o que as meninas falaram foram as conclusões do artigo. E depois disso tudo, né, depois do debate e das perguntas, a gente concluiu, né, que o Estatuto da Cidade ele representa um marco legal significativo para o ordenamento urbano no Brasil. E ele, assim, ele visa criar cidades mais justas, sustentáveis, inclusivas, cidades que possibilitam um uso mais acessível, um uso mais igualitário, cidades que abriguem a sua população e que contribuem por melhores moradias, né? Que permitam melhores moradias e melhores qualidades de vida para a população que ele vive, né? E só que a sua efetividade, ela depende da implementação adequada por parte das autoridades municipais, do engajamento da sociedade na busca por um ambiente urbano, né, mais equitativo, um ambiente urbano mais bem planejado, né, equitativo, que se adeque, né, a todas as pessoas, que não somente se adeque a um grupo especificamente, mas se adeque a todas as classes, né, que tem uma cidade mais igualitária, uma cidade é, que abrigue a todo mundo, né? Visando a, as classes sociais de cada um, e que não foque somente em um, né? Que, tipo, dê qualidade para todo mundo. Pode passar o slide, Vitória. Então é isso, né? A gente quis trazer um pouquinho sobre o estatuto, né? A sua importância, o quanto ele foi importante, né? É, o quanto ele é importante para a implementação de leis mais seguras nas cidades, né, do nosso país. Apesar dele ter sido uma lei, assim, que foi já sancionada mais tardiamente, ele veio e, tipo assim, às vezes a gente olha e parece que no o Brasil não tem lei, as cidades não têm lei, mas a gente tem o estatuto, tem as leis que atuam nele, e às vezes não são levadas em consideração, mas elas estão ali, e as cidades que seguem o estatuto, as cidades que são bem planejadas, a gente nota a diferença, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Então, é isso que a gente quis passar, e obrigada pela atenção. A gente pode dizer também que o Estatuto da Cidade, ele foi, né, como um ponto de partida também para o ordenamento da cidade, e que, apesar dele ser, assim, uma lei que está aí em vigor ainda, ela precisa da utilização dos outros meios também, né? Então, assim, é tudo meio que englobado. Igual aí o plano diretor, isso tudo meio que está dentro do Estatuto da Cidade. Plano diretor, zoneamento,
a regularização, né, de lotes irregulares. Então, isso tudo está interligado. Então, é uma coisa que, assim, está em vigor, mas também depende de muitos outros pontos de partida para poder estar ali, como se diz, né, sendo eficiente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.